E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre as características do átomo e sobre a evolução do modelo atômico. Então, vamos lá? Então, a ideia de átomo surgiu lá com Leucipo e Demócrito no século V a.C. Então, esses filósofos acreditavam que se eu pegasse qualquer matéria, né, e dividisse, eu ia chegar na unidade básica de formação da matéria, e essa unidade seria indivisível, chamada átomo, né? Então, a palavra átomo significa justamente não divisível. Essa ideia se prolongou até 1806, quando Dalton construiu a sua teoria baseada nas duas leis publicadas na época, que era a lei da conservação das massas e das proporções constantes. A lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, vocês já ouviram falar, né? Aquela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, dessas leis, Dalton publicou alguns postulados. Então, ele dizia que os elementos são constituídos por partículas pequenas, indivisíveis, chamadas átomos. Então, o Dalton acreditava que o átomo era uma partícula indivisível. E por isso, o seu modelo atômico ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? Além disso, ele dizia que os átomos de um mesmo elemento são idênticos tanto em tamanho, massa e propriedades químicas, e que átomos de diferentes elementos diferiam entre si pelo menos em uma propriedade. Além disso, ele dizia que os compostos eram constituídos por os compostos, as substâncias, né, eram constituídas por átomos de mais de um elemento químico. E que as reações consistiam na separação, combinação ou rearranjo dos átomos, mas nunca na criação ou destruição deles. A gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Assim como tem átomos de elementos idênticos, né, mas que têm massas diferentes, que são os isótopos, né? A gente vai ver isso um pouco depois. Bom, a ideia de indivisibilidade do átomo caiu por terra em 1897, quando Thomson, fazendo experimentos com tubos de raios catódicos, então catódicos, você lembra lá do cátodo positivo, observou que as partículas geradas, elas desviavam da placa elétrica de carga negativa em direção à placa elétrica de carga positiva. E aí, se eu tenho, né, os opostos se atraem lá, se eu tenho carga sendo atraído para uma placa elétrica de carga positiva, provavelmente essa partícula deveria ter carga negativa. E aí, futuramente, deu-se o nome de elétron a essa partícula. Além disso, ele determinou a razão entre a carga e a massa, descobrindo que a massa dessa partícula, né, do elétron, era muito menor do que a massa de qualquer átomo conhecido na época. E aí ele concluiu que se o átomo era neutro, e eu tinha cargas negativas, deveria haver também cargas positivas para contrabalancear essas cargas e tornar o átomo neutro. E esse modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas. Então, para Thomson, né, a massa do pudim seria a parte positiva do átomo e os elétrons estariam incrustados nessa massa como as uvas passas aqui. Essa sobremesa não me parece muito apetitosa, mas é uma sobremesa típica da Inglaterra, país de origem de Thomson, desse físico. O modelo atômico de Thomson continuou sendo questionado até 1911, quando Rutherford resolveu fazer um experimento para avaliar a estrutura do átomo. Então, o que ele fez foi bombardear uma placa de ouro com partículas alfa que advinham de átomos de rádio. Ele sabia que essas partículas alfa tinham carga positiva e eram grandes, né? E aí, por que então uma placa de ouro? Porque o ouro é maleável, então conseguia fazer uma chapa bem fina na dimensão de poucos átomos, ok? E aí ele esperou o seguinte: se Thomson tivesse certo, se essas cargas positivas estivessem dispersas homogeneamente dentro do átomo, então essas partículas não sofreriam resistência ao passar por essa fileira de átomos, já que elas estavam em alta velocidade e eram grandes. Em volta dessa placa de ouro, ele colocou um anteparo que refletia ao choque dessas partículas alfa, para ele saber identificar para onde elas estavam indo. Quando ele bombardeou essa placa, ele percebeu que sim, a maioria passava reto sem sofrer desvio, mas algumas passavam reto, sofrendo um pequeno desvio, né? Então eram desviadas por alguma coisa, e pouquíssimas batiam e refletiam em algo, né?
que provavelmente deveria ser muito pequeno, já que a probabilidade dela encontrar esse espaço para refletir, né, bater e voltar, era muito pouco. Então, a maioria passava reto, algumas sofriam pequenos desvios e pouquíssimas encontravam alguma resistência e refletiam. E essa foi a nota da impressão que ele teve, né, da surpresa que ele teve quando ele percebeu que algumas partículas refletiam. Então, ele disse: foi o evento mais incrível que aconteceu comigo em toda a minha vida. Foi tão incrível como se tivesse lançado uma concha em um lenço de papel e ela tivesse ricocheteado de volta e me atingido. Ou seja, a partícula alfa tinha uma massa muito grande. Então, para ela refletir em algo, essa coisa deveria ser tão densa quanto, né? Deveria ser ter uma grande massa e num pequeno volume, já que a probabilidade dela encontrar esse núcleo era pequena. Então, poucas conseguiam encontrar esse núcleo, que devia ser muito denso, muita massa em pouco volume, né? Algumas passavam próximas a esse núcleo, e aí, como tinham carga positiva também, né? Positivo com positivo se repelem, acabavam desviando, mas a maioria passava reto. E aí, ele concluiu, então, que a maior parte do átomo era um espaço vazio, né? E aí chegamos ao modelo atômico do sistema solar, onde o núcleo do átomo seria o Sol e os elétrons estariam orbitando em volta desse núcleo, tá? Então, maior parte do átomo, espaço vazio, e o núcleo deveria conter partículas positivas num espaço muito pequeno, e os elétrons ficariam orbitando em torno desse núcleo positivo. Bom, aí começaram a pensar, bom, se tenho partículas positivas num espaço muito pequeno, como é que elas não se repelem, né, a ponto de desintegrar o núcleo? E aí Chadwick, em 1932, descobriu os nêutrons, que são partículas que não têm carga e que servem para neutralizar a repulsão entre os prótons dentro do núcleo. Do núcleo. Então, ele seria a mãe do átomo, né? Vamos dizer assim, o nêutron. Imagina deixar lá teu irmão e você dentro de um quarto muito pequeno, e aí vocês vão brigar se não tiver tua mãe lá. Então, o nêutron serve mais ou menos para separar a briga dos prótons lá dentro do átomo. Então, sendo assim, né, até o momento, nós temos o átomo com 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons. O nêutron e o próton, eles têm a mesma massa equivalente, né? E o elétron tem massa, mas a massa é desprezível comparada à massa do nêutron e do próton. Então, se eu pegar a unidade relativa de massa, né, o nêutron teria 1, o próton 1 e o elétron 0. E a carga do nêutron, então, é nula, o nêutron não tem carga. O próton teria uma carga positiva, né, mais 1, e o elétron, carga negativa, menos 1. E aí, acabou? Não acabou, né? O modelo atômico continuou evoluindo porque surgiram outras questões. Então, em 1913, Bohr começou a se questionar onde ficam os elétrons e o que eles fazem. Sexta-feira, no Globo Repórter. Se os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, por que não caem nele? Então, eu tenho lá partículas, né, com uma velocidade, por que ele não vai perdendo energia e até colidir com o núcleo, né, conforme previsto lá pela física clássica? Como que a estrutura interna do átomo se relaciona com as linhas discretas de emissão produzidas por elementos excitados? Meu Deus, não entendi nada. Então vamos lá. Começando aqui, o que são essas linhas discretas de emissão? Então, em 1855, antes de Bohr, né, Bunsen submeteu alguns compostos a uma chama e ele percebeu que, dependendo do composto, ele emitia luzes características. Então, por exemplo, compostos com sódio emitiam luzes amarelas, alaranjadas, lítio cor-de-rosa, estrôncio avermelhado, cobre esverdeado e assim por diante. A gente pode até experimentar isso lá na nossa cozinha, né? Se você observar a coloração da chama quando a água do arroz cai na chama do fogão. A gente percebe que a coloração é alaranjada, porque o sal de cozinha tem cloreto de sódio, né? Então, o sódio, ele dá essa coloração alaranjada quando é submetido a uma chama. Então, o que é um espectro contínuo e um espectro descontínuo? Então, se eu pegar a luz branca, eu sei que ela é a união, né, de todas as cores. E aí, eu submeto essa luz branca a um prisma. Aí, eu vou observar a separação dessas cores. A gente consegue observar isso no próprio arco-íris, né? As gotículas de água presentes na atmosfera
funcionam como um prisma separando as cores da luz branca. Se eu faço esse mesmo procedimento, ao invés de utilizar a luz branca, utilizar a chama produzida por um elemento específico, por exemplo, o sódio, que é aquela chama amarelada, se eu submeter essa chama a um prisma, eu vou observar que a separação dessas cores não é contínua, que esse espectro gerado ele é descontínuo. Então, se eu observar o espectro de emissão, né, ele vai emitir justamente na coloração que a gente enxerga, que é a faixa do laranja vermelho, e absorver outras cores. E aí, então, né, cada elemento químico tem o seu espectro descontínuo. E o Bohr associou esses espectros à quantidade de energia. Então, ele dizia que os elétrons ocupavam, né, camadas com quantidades definidas de energia, referente à sua energia. Então, eles não giravam aleatoriamente em volta do núcleo, como pensava Rutherford, né? Cada elétron orbitava de acordo com a sua energia. Então, Bohr sugeriu que os elétrons só pudessem orbitar em órbitas específicas de acordo com a sua energia. Por isso que cada átomo aí tem uma coloração diferente, porque cada cor tem uma energia diferente. O que acontece é que quando eu forneço energia para esse elétron, o que ele vai fazer é saltar para uma órbita mais externa, mais energética. Ele recebeu energia, então essa energia já não condiz com o estado que ele está, na órbita que ele está, ele vai pular para uma camada mais externa, mas ali não é a sua camada, né? Então, ele vai se livrar dessa energia, e aí ele se livra dessa energia em forma de onda eletromagnética, em forma de luz. E aí, dependendo dessa energia, da quantidade de energia liberada, a coloração da luz também muda. Isso explica o fenômeno dos fogos de artifício, a coloração. Então, tem vários elementos lá, quando eu forneço energia, eles vão pular para uma camada mais externa e depois retornar à sua camada de origem, e aí nesse retorno eles vão liberar essa energia em forma de luz, cada um com a sua coloração referente à sua energia. Quanto mais afastado do núcleo, então essa camada, né, quanto mais afastada, maior a energia desse elétron, ok? Então, Bohr sugeriu que esses elétrons estariam distribuídos em 7 camadas, e o sentido, né, de aumento de energia seria do centro para a extremidade. Então, as camadas próximas ao centro aqui seriam as de menor energia e a da extremidade de maior energia. Então, Bohr, através dos espectros descontínuos, observou que esses elétrons estavam distribuídos em camadas. E aí, Sommerfeld, em 1916, ele percebeu que, na verdade, essas camadas, essas raias nos espectros descontínuos, eram, na verdade, um conjunto de raias ainda mais finas. Então, ele percebeu que tinha subdivisões dentro das próprias divisões. E aí, então, ele determinou que os elétrons estavam distribuídos em subníveis e que cada subnível comportaria uma quantidade máxima de elétrons. Então, por exemplo, subnível S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. Então, vai aumentando de 4 em 4, sendo que o subnível menos energético é o S e o mais seria o F. Tem subníveis teóricos acima de F, mas eles não são utilizados porque ainda nós não conhecemos átomos que necessitem de mais subníveis para distribuir os elétrons, certo? Então, utilizado até o momento é o subnível F. E aí, Linus Pauling percebeu que o subnível mais energético nem sempre era o mais afastado do núcleo. E aí ele desenvolveu um diagrama para distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia. Então, na camada 1, eu tenho um subnível só, uma subdivisão, que é o S, que cabe em 2 elétrons. Na camada 2, que é a L, então camada 1K, camada 2L, eu tenho 2 subníveis, 2 subdivisões. Cabe 2 no S e 6 no P. Na camada M, que é o 3, eu tenho 3 subníveis, S, P, D. Na camada 4, que é o N, eu tenho 4 subníveis, S, P, D e F. Na camada 5, eu teria 5, né, teoricamente, mas como eu não tenho um átomo com elétrons para preencher esse subnível teórico, então eu coloco só 4 subníveis. No P, 3 e no Q, que é a camada 7, 2. Então, ó, 1 subnível, 2 subníveis, 3 subníveis, 4 subníveis. 4, 3, 2.
E aí eu coloco a quantidade de elétrons máxima em cada subnível, né? Aumentando de 4 em 4. Então, S2, P6, D10, F14. E aí eu vou ler esse diagrama na diagonal, tá? Porque é a ordem correta e crescente de energia. Então, primeiro eu preencho um S2, né? Então, cabem 2 elétrons aqui. Tenho mais de 2 elétrons, então eu pulo para a próxima camada, que é a camada 2. Posso pôr mais 2 elétrons aqui. Ah, eu tenho mais. Então, venho aqui do topo, né? Começo do topo e desço. Então, P6, 2P6, depois 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 e assim por diante, né? 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e aqui eu coloquei a ordem crescente aqui, ó. Observam, ótimo, observem que tem algumas trocas, é disso que ele estava falando, né? Então, por exemplo, o subnível 4S aqui, né? Apesar da camada 4 ser mais externa do que a 3, ele é menos energético. Então, tem algumas inversões, por isso que é importante eu ler esse diagrama sempre na diagonal. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vem o 3D10? Não, vem o 4S2 primeiro, é menos energético para ele preencher o 4S2 para depois preencher o 3D10, certo? Mas antes de dar continuidade à distribuição eletrônica, eu quero relembrar um pouquinho da representação do átomo e as semelhanças para a gente conseguir entender, né, da onde a gente tira as informações. Então, lembra lá que quando eu quero representar um átomo com o seu número de massa e o seu número atômico, né, o valor de cima é sempre referente ao número de massa do meu átomo, certo? E o número de baixo é sempre referente ao número atômico. Quem é responsável pela massa do átomo? A gente viu lá, quem fica no núcleo. Onde está a massa do átomo? No núcleo. Quem é responsável? Prótons e nêutrons. Então, se eu quiser achar o número de massa de um átomo, é só eu somar o número de prótons com o número de nêutrons. E o número atômico é referente ao número de prótons. Então, cada átomo tem o seu número atômico, que é igual ao seu número de prótons. O número atômico do átomo é o RG dele. Cada um tem o seu. Se eu mudar o número de prótons, o número atômico, eu estou falando de outro átomo, ok? E como o átomo é neutro, né, como a gente viu lá, né, que Thomson já tinha observado, o número de prótons vai ser sempre igual ao número de elétrons dentro do átomo, porque o átomo é neutro, então ele tem a mesma quantidade de elétrons para compensar a quantidade de prótons. Então, partículas negativas e positivas são iguais no átomo. Então, se eu quiser achar o número de massa, basta eu somar os prótons e os nêutrons, que estão lá no meu núcleo. Lembra lá? Nêutron, a mãe do átomo, separa a briga, está no núcleo, né? Onde tem a massa, certo? Então, o número de massa do núcleo lá, prótons e nêutrons. E o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se o átomo é neutro, o número de... Nêutron não, neutro, né? Se o átomo é neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Representação em cima número de massa e embaixo de número atômico. O que é o número atômico? Número de prótons, tá? E no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, aqui a gente tem a representação de um átomo de alumínio. E em cima eu tenho o número de massa e embaixo eu tenho o número Z atômico. Número Z que é atômico. Vocês não vão esquecer disso. Então, número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons, tá? É a mãe e os filhos lá no núcleo. E o número atômico é o número de prótons, que é o RG do átomo. Então, A, massa, e Z atômico, é o número de prótons. Como eu faço para achar o número de nêutrons? Olha, massa não é prótons mais nêutrons, né? A mãe mais os filhos. Se eu tiro o nêutron, se eu tiro a mãe, sobra quem? O próton. Então, massa menos número de prótons vai ser igual ao número de nêutrons, certo? E o número de elétrons? Tem carga aqui? Não. Então, ele é neutro. Estou falando de um átomo. É igual ao número de prótons. Beleza? Então, elétrons é igual a prótons, que é igual a 13. E aí, se eu quero fazer a distribuição eletrônica, eu vou usar quem? O número de prótons? Não, distribuição eletrônica. Eu vou fazer com os elétrons. Por quê? Quem que está distribuído em camadas ao redor do núcleo? São os elétrons. Os prótons estão todos lá dentro do núcleo. E os nêutrons também. Então, distribuição eletrônica é dos elétrons, obviamente, né? Que estão distribuídos em camadas. Então,
O alumínio ele tem 3 elétrons. Vamos distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia, respeitando a quantidade de elétrons que cabe em cada camada. Então, a primeira camada a ser preenchida é a 1s2. Quantos elétrons cabe aqui? 2. Então, põe aqui 1s2. Acabou? Não, tem mais 11 elétrons para distribuir, certo? Então, vamos para o próximo. 2s2. Então, coloco aqui 2s2. Até agora, quantos elétrons vou distribuir? 1, 2, 3, 4. Faltam mais 9. Então, vou para o próximo. 1s2, 2s2, 2p6. 2p6. Coloco os 6 elétrons aqui? Coloco, né? Ó, porque 6 mais 4 vai dar 10. Então, eu preciso distribuir mais 3. Então, vou para o próximo. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Coloco os 2 elétrons aqui. Já deu 13? Não, deu 12, certo? Ó, 2, 4, 6, mais 6 aqui, 12. Então, distribui 2 elétrons. Está faltando mais um. Vou para o próximo. Então, eu parei aqui no 3s2, né? O próximo seria o 3p6. Coloco os 6 elétrons aqui? Não, não preciso. Eu só preciso de 1. Então, coloco o 3p1, certo? Então, vou terminar com a quantidade de elétrons que eu preciso. Não precisa colocar tudo, posso pôr menos. Mas no último, né? Beleza, então eu sei que na camada 1 aqui, que é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada 2, que é a camada L, eu tenho 8 elétrons. Porque, ó, tenho 2s no subnível S e 6 no subnível P. Então, eu tenho 2 elétrons no subnível S e 2 no subnível P, e ambos estão na camada 2, que é um número grande aqui. Então, na camada L, que é a 2, eu tenho 6 mais 2, 8 elétrons. E na camada 3, que é a M, ó, eu tenho 3 elétrons. Somo de cima aqui, 2 mais 1, 3, tá? Então, se ele falar em algum lugar distribuição em camadas, é essa aqui que você tem que me dar, tá? Distribuição eletrônica em subníveis, essa de cima, ok? Bom, e aí o que pode acontecer? Lembra que eu falei que o átomo é neutro, certo? Mas o átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, e aí ele vai formar os íons. Íons são componentes com cargas. Se ele ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Lembra que o elétron tem carga negativa. Se ele ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Se ele ganha carga negativa, então ele vai ficar com carga negativa, certo? Se ele perde elétrons, ele está perdendo, ele está se livrando do que é negativo na sua vida. Então, ele vai ficar positivo. Então, na química, quem perde ganha, fica positivo. E quem ganha, perde, fica negativo, tá? Ao íon que tem carga negativa, ó, eu chamo ele de ânion. E o íon que tem carga positiva, eu chamo ele de cátion. Cátion positivo faz a cátion positivo e ânion negativo, tá? Eu não vou lembrar que o ânion é negativo e que o cátion é positivo. Faz assim, ó, pega as duas palavras, conta o número de letras cada uma, ó. Ânion, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. E cátion, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quem tem mais letras é o positivo. Então, cátion é o positivo. Quem tem menos letras é o ânion negativo, certo? Então, lembra lá, quem ganha, perde, fica negativo. E quem perde, ganha, fica positivo. Por quê? Porque eu estou falando de cargas negativas, de elétrons. Então, se eu estou me livrando do que é negativo, eu fico positivo. Se estou ganhando coisas negativas, eu fico negativo. E aí, a distribuição eletrônica do íon ela é diferente do átomo. O átomo eu vou fazer a distribuição eletrônica normal. Do íon, eu tenho que adicionar ou retirar elétrons da camada mais externa, da camada de valência, da última camada. Então, por exemplo, eu tenho o cádmio, ó, ele tem número atômico 48 e ele é 2+. O que aconteceu? Ele está 2 positivo. Aqui não é quem ganha, perde. Se ele está 2 positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons. Quantos elétrons ele tinha? Igual ao número atômico aqui, 48, né? Então, ele tinha 48 e perdeu 2, ficou com 46. Eu vou fazer a distribuição eletrônica de 46 elétrons utilizando o diagrama? Não. Eu faço a distribuição de 48 elétrons, do tanto que ele tinha, e depois eu vou tirar esses 2 elétrons da última camada dele. Então, ó, se eu fizer aqui em cima a distribuição eletrônica de 48, vou ficar com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10.
Ok, aí eu vou observar aqui qual é a última camada dele, a mais externa. É a 1? É a 2? Não, tem maior. Tem 3. Tem maior? Tem 4. Tem maior? Tem 5. Aqui, ó. Observe que a última camada nem sempre é a última que aparece, tá vendo? A última que aparece é a 4, mas a última mais externa é a 5, tá? Então, tá, na camada 5, então, eu tenho quantos elétrons? 2. E eu tenho que tirar quanto? 2 elétrons. Então, na verdade, a camada 5 vai sumir aqui. E a hora que eu fizer a distribuição, né? Eu vou fazer a distribuição sem a última camada, a 5 aqui. Perceba que se eu fizesse a distribuição eletrônica direto, né, sem os 2 elétrons, o que ia acontecer? Eu ia tirar os 2 elétrons aqui do 4d10, né? E não é isso que acontece, na verdade, tá? Então, para fazer distribuição eletrônica de íons, eu tenho que fazer a distribuição com o número normal dele, se ele fosse um átomo, e aí eu tiro ou coloco elétrons na última camada, beleza? E aí, os átomos podem apresentar algumas semelhanças. Por exemplo, os isótopos, que são iguais, ó, iso, em número de prótons. Lembra que o P vem de prótons aqui, ó, um macete. Bom, eles têm o mesmo número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico, né? E o número atômico é o RG do átomo. Então, se eu estou falando de átomos com o mesmo número de prótons, eu estou falando de átomos do mesmo tipo. Então, por exemplo, na natureza, eu tenho 3 isótopos do hidrogênio. O prótio, deutério e o trítio. Tem o prótio, que tem massa igual a 1, o deutério, que tem massa igual a 2, e o trítio, que tem massa igual a 3. E todos eles têm o mesmo número de prótons, né? Porque são o mesmo elemento. E quantos nêutrons eu tenho em cada um? Então, vamos separar os filhos da mãe aqui, ó. Eu tenho massa igual a 1, tira um próton, sobra o nêutron, né? Então, 0. Não tenho nenhum nêutron aqui. 2, tira um próton, sobra 1. Então, é um nêutron aqui. E 3, tira 1, sobra 2 nêutrons. Sobram 2 nêutrons, ok? Então, eles têm massas diferentes, diferentes números de nêutron, mais o mesmo número de prótons. Temos também os isótonos. Se os isótopos eram o mesmo número de prótons, os nôs serão o mesmo número do quê? De nêutrons. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, mas eles têm diferentes números de massa, atômico, prótons e elétrons. Então, por exemplo, eu tenho o E aqui e o F, né? Vamos supor 2 elementos químicos aqui. Em cima eu tenho o número de massa e embaixo eu tenho o número atômico. E aqui também. Se eu fizer 20 menos 10, eu vou ter o número de nêutrons, certo? Então, eu tenho 10 nêutrons no E. E aqui, 21 menos 11, vou ter o número de nêutrons também, 10 nêutrons no F. Então, tanto o E quanto o F têm 10 nêutrons, então eles são átomos isótonos. São o mesmo átomo? Não, porque um tem número atômico 10 e o outro 11. Então, eles diferem. No número de elétrons, porque um tem 10 e o outro tem 11. No número de prótons, 10 e 11. No número atômico, 10 e 11. No número de massa, ó, 20 e 21. Mas eles têm o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Podemos ter também átomos isóbaros. Lembra que A representa massa? Então, eles têm o mesmo número de massa. Então, eles têm o mesmo número de massa, mas eles têm diferentes números atômicos, de prótons, de elétrons e de nêutrons. Então, vamos supor aqui um átomo C e outro D. Veja, ó, aqui embaixo o número atômico é diferente, 21 e 19, né? Número de massa aqui em cima é igual, então eles são isóbaros. Tem o mesmo número de nêutrons? 44 menos 21 vai dar 23. E 44 menos 19 vai dar 25. Então, eles não têm o mesmo número de nêutrons, não têm o mesmo número de prótons, não têm o mesmo número de elétrons, certo? Só tem o mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros. E por último, não menos importante, são os isoeletrônicos. Então, tem o mesmo número de elétrons. Eles apresentam o mesmo número de elétrons e podem apresentar mais algum outro item igual. Então, por exemplo, aqui, né, o G e o H. Eu tenho números atômicos diferentes, 5 e 10. Número de massa diferente, 20 e 15.
certo? Número de nêutrons, 20 menos 10, 10. 15 menos 5, 10. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, além de isoeletrônicos, eles são isotônicos também, certo? Isotônicos não, pô. Tô precisando de um Gatorade. Isótonos. Bom, e vamos ver se eles têm o mesmo número de elétrons? Esse aqui tem um número de prótons igual a 10, então ele teria 10 elétrons também. Mas o que aconteceu aqui, ó, mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então ele tinha 10, perdeu 2, ficou com 8. E aqui ele tinha 5, ele está negativo aqui, então ele ganhou carga negativa, não é? Ganhou 3. Então, se ele ganhou 3, tinha 5, ganhou 3, ficou com 8 também. Então, eles são isoeletrônicos e isótonos também, não isotônicos, tá? Vamos para o próximo. Então, o modelo de Bohr continuou sendo questionado, né? E aí descobriram que não era possível determinar a posição do elétron e a energia ao mesmo tempo. Então, quanto mais você sabia sobre a energia, menos você sabia sobre a posição do elétron. Esse conceito é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. E esse princípio, né, da incerteza, ele contradiz a ideia de Bohr, porque segundo Bohr, os elétrons, né, orbitavam em camadas específicas, né, com velocidade e raio conhecido. E na verdade, a gente só pode calcular a probabilidade de encontrar o elétron em uma região, né, não a posição específica, mas a probabilidade de encontrá-lo em uma região. Essa região onde é mais provável encontrar o elétron, a gente chama de orbital. E cada subnível apresenta uma quantidade de orbitais. Então, o subnível S, ele só apresenta um orbital nessa região aqui, onde há maior probabilidade de se encontrar o elétron, tá? E cabem apenas 2 elétrons nesse orbital. E no subnível S só cabem 2 elétrons, então ele só tem um orbital. No subnível P, eu tenho 6 elétrons para distribuir, então eu tenho 3 orbitais, né? Comportando 2 elétrons cada orbital. Então, tem o orbital no eixo X, no eixo Z e no eixo Y. Então, 2, 4, 6. Cabem 6 elétrons, então eu tenho 3 orbitais. No subnível D, eu tenho 10 elétrons, então eu vou ter 5 orbitais. E no subnível F, eu tenho 14 elétrons, então eu vou ter 7 orbitais. 7 regiões onde há a probabilidade de se encontrar o elétron, ok? Bom, nossa aula termina por aqui e o nosso próximo tema será sobre propriedades periódicas, ok? Então, bons estudos e até semana que vem.